Morreu um dos bombeiros que combateu o incêndio em Miranda do Douro e Gaspar Costa, candidato à Câmara Municipal de Lagoa, está em termo de identidade e residência. Foram os principais destaques da semana. Bem-vindos ao 360 graus em 360 segundos. Bem-vindos ao 360 graus em 360 segundos, esta semana com um espírito de verão, visto que estamos na época de calor. Morreu um dos bombeiros de Miranda do Douro que combatia o incêndio que então ocorreu na mesma cidade. O homem estava internado no Hospital da Perlada. Tinha 45 anos e não resistiu às queimaduras que lhe cobriam mais de 90% do corpo. António Nuno Ferreira era operador de central no quartel dos bombeiros de Miranda do Douro. Natural de São Martinho de Angeira, numa aldeia próxima do local do incêndio, era casado e deixa um filho menor. O bombeiro apresentava um quadro clínico muito grave com disfunção cardiopulmonar, não tendo resistido às queimaduras. Um seu colega, que também ficou ferido, que tinha 25 anos, mantém um prognóstico muito reservado, refere o hospital, salientando que a equipa médica continua a acompanhar o caso. Os dois bombeiros ficaram feridos na quinta-feira, num incêndio em Miranda do Douro, dado como dominado às 19 horas e 51 minutos, que provocou ferimentos ligeiros a mais 3 elementos da corporação. Estes membros da corporação foram surpreendidos numa mudança brusca de vento e ficaram encurralados no meio do fogo, entre o Sicouro e São Martinho de Angeira, junto à fronteira com Espanha, contou à agência Lusa o comandante Luís Martins. As chamas destruíram também o veículo do dispositivo de combate a incêndios, onde os bombeiros se deslocavam. Ainda no campo dos desastres, o ex-candidato do PSD à Câmara de Lagoa, nos Açores, que se envolveu neste fim de semana no acidente automóvel que provocou a morte a um jovem de 19 anos, vai ficar sujeito a termo de identidade e residência e apresentações periódicas às autoridades até se saber se o caso segue para julgamento. O carro em que se movia ficou completamente destruído e foi para a sucata. O carro vinha de cima para baixo, vinha de ali para cá, soube aqui o passeio, aqui no lado, bate no sinal e ele rodopiou. E o primeiro rapaz que faleceu foi o primeiro cuspido da frente, foi cuspido para aqui, para aquele lado ali. Ou depois os outros dois foram ao mesmo tempo. Eu veio para aqui para o passeio e o outro ficou-me a malhar à beira da estrada. Uma senhora que estava encarcerada dentro do carro, puseram-lhe quando chegou a ambulância uma máscara para ela respirar e os bombeiros depois foram a desencarcerar. Pronto, e começaram a levar os corpos, foi a única coisa que eu vi. Gaspar Costa, de 41 anos, conduzia um carro com 4 passageiros quando se despistou numa curva e embateu numa árvore no centro de Lagoa. Do acidente resultou um morto e 3 feridos. Gaspar Costa saiu ileso, mas acusou uma taxa de álcool de 1,65 gramas por litro de sangue, ligeiramente acima da taxa de 1,2, que é o limite permitido por lei. O condutor é candidato à Câmara de Lagoa. Ainda fugiu do local do acidente durante uma hora, tendo depois ter-se entregue às autoridades policiais. Um dia depois retirou a candidatura pelo PSD à Câmara de Lagoa dos Açores. Os 4 restantes elementos da viatura eram todos colaboradores de Gaspar Costa. Edward Snowden recebeu a autorização para ficar na Rússia durante o ano. O analista informático norte-americano já saiu do aeroporto de Sheremetyevo, onde estava desde o dia 23 de junho. Snowden recebeu a documentação de asilo temporário do Serviço de Migração de Moscovo através do advogado, na condição de deixar de divulgar informação que possa prejudicar o que os russos chamaram de amigos americanos. O advogado explicou que em relação à casa, ele próprio vai escolhê-la. É livre para ficar tanto no hotel como no apartamento, mas tendo em conta que é um dos homens mais procurados do mundo, vai se preocupar com a segurança. Edward Snowden esteve retido no aeroporto de Sheremetyevo desde o dia 23 de junho, depois de ter estado quase um mês em Hong Kong e ter revelado alguns dos programas de vigilância dos serviços secretos norte-americanos. Por isso, é acusado de espionagem nos Estados Unidos. As autoridades russas acreditam que este caso não vai afetar as relações com Washington. Ainda nesta notícia,
A polémica de Snowden já tem um jogo. Snowden Run 3D é o jogo onde a personagem principal é então Edward Snowden e consiste em fugir de um inspetor de uma organização de espionagem americana. De momento, o jogo suporta Android, iOS e HTML para a versão web. Os Estados Unidos lançaram um alerta mundial aos cidadãos norte-americanos para o risco de possíveis atentados da Al-Qaeda durante o mês de agosto, em particular no Médio Oriente e no Norte de África. O governo de Barack Obama pediu aos cidadãos americanos precauções durante a época de verão. O Departamento de Estado norte-americano disse que as informações que se dispõe sugerem que a organização terrorista e grupos afiliados estão a preparar ataques na região. Os Estados Unidos ordenaram o fecho de pelo menos 22 embaixadas e consulados no domingo, sobretudo em países muçulmanos. Encerramento que poderá durar vários dias. O Reino Unido decidiu, entretanto, como medida de precaução, reforçar a vigilância nas suas representações diplomáticas no Médio Oriente. O analista Joel Rubin diz que não é a primeira vez em que as embaixadas norte-americanas são ameaçadas, mas é um indício claro que a administração de Obama está a levar a sério as informações que circulam. Os Estados Unidos conferem em particular atenção à segurança das representações do estrangeiro, desde o ataque contra o consulado norte-americano em Benghazi, na Líbia, que resultou na morte do embaixador e de 3 colaboradores. Agora, nas notícias nacionais, a Vimeca já aceita passos sociais novamente. Os motoristas aceitam o passo social dos utilizadores de transportes públicos da Grande Lisboa. O entendimento entre a empresa de autocarros e o governo foi alcançado no sábado, depois de muita resistência às condições de financiamento propostas pelo Executivo. Assim, os utentes da Grande Lisboa podem voltar a andar descansados nos autocarros da Vimeca. Porém, muitos utentes queixaram-se que fizeram um investimento mensal de mais de 20 euros para apenas desfrutarem de 4 dias de utilização dos transportes, visto que agora os passos sociais são novamente aceitos. Para acabarmos agora as notícias nacionais e seguirmos para as notícias das artes, o 360 informa que Joaquim Paes Jorge pediu admissão à Ministra das Finanças Maria Luísa Albuquerque. Joaquim Paes ocupava o cargo de Secretário de Estado. Como é habitual, a oposição já está a exigir a admissão do governo de Passos Coelho. O caso das PPPs e dos swaps estarão na origem da sua demissão do governo de Passos Coelho. Está a chegar às salas de cinema de Portugal a história de uma família portuguesa emigrada em França. A Gaiola Dourada é uma comédia leve. A primeira longa-metragem de luso-descendente Ruben Alves estreia em Portugal na quinta-feira passada. Em França, na Bélgica, Luxemburgo e Suíça, o filme já foi visto por mais de 1,2 milhões de pessoas. A reportagem pertence à SIC. Ela é porteira num dos bairros mais elegantes de Paris. Ele trabalha na construção civil. Vivem há 30 anos em França com os filhos, até que um dia tudo muda. Vous héritez donc de la maison de famille, ainsi que 100% des parts de la société Quinta do Namo, exploitante de vin de Porto. On est riche! Mas os patrões não parecem dispostos a perder tão valiosos colaboradores. Je t'augmente. Nous sommes tous bien d'accord. Il faut absolument les garder dans l'immeuble. A família e os amigos também não os querem longe. E é aqui que entram Rosa e Lourdes. Vous avez devant vous la présidente, directrice générale de la PME Les Deux Morues. Quer ser uma senhora chique, mais patroas para quem ela trabalha e tem que se identificar. Mas eu acho que pelo contrário, é a maneira de falar. E ela fala assim, não, que é para mim. Eu conheço algumas portuguesas assim. Il y a un problème, Monsieur Francis? Eu era a governanta de uma família francesa, do Sr. Francis e da Madame Solange, que estão bem na vida, mas que no fundo quem dominava aquela família de facto era a Rosa. Do elenco fazem parte vários nomes portugueses ou luso-franceses, com todo o risco que isso implica. A minha mulher, como vêem, a minha mulher. Os atores vão ser portugueses. Eles ficaram um bocado assim, tipo, mas a gente não conhece, sim, mas vão conhecer. Porque temos atores fantásticos, vocês têm que conhecer os atores e para a autenticidade do filme eu vou
Fui para o fight até ao final, mas os atores vão ser portugueses. A Gaiola Dourada não é um trabalho autobiográfico, tampouco um filme sobre os portugueses, mas antes uma homenagem aos pais do realizador luso-descendente que admite que usa e abusa dos clichês. As pessoas dizem clichês, para mim é verdades, mas eu digo sempre isso porque é a realidade. Porque não há uma família portuguesa em França que não come bacalhau, que não bebe cerveja, que isso tudo, pronto, e as pessoas que vêem dizem, sim, é todos os clichês, sim, mas é verdade. Até porque, convém não esquecer, a Gaiola Dourada é uma comédia. Du général Alcazar, ça doit être terrible. Salazar, Alcazar, c'est dans Tintin. Je les confonds toujours les deux, toujours. E neste momento as pessoas estão a passar na Europa, no mundo inteiro, uma fase muito difícil. E se calhar também sabe bem sentarmos um bocadinho a ver um filme em que se fala com alguma doçura, com leveza, sobre o assunto, as pessoas riem-se, depois às tantas estão de lágrima no olho. Eu acho que os filmes são feitos para ter público. Este é um filme que é feito por franceses sobre a nossa comunidade portuguesa lá. Eu acho que as pessoas vão gostar. O que é importante é que as pessoas venham ao cinema. O público francês, por exemplo, recebeu o filme mais ligeiro, comédia, ao mesmo tempo, aquele momento de farsa, tocou-nos, mas a gente não percebe nada, mas é tão bonito, pronto. Mas o público português, imigrante lá, vinham muitas vezes encontrar com as lágrimas nos olhos, mas tipo mesmo, uma coisa mesmo profunda. Eu chorei mesmo de chorar. Mais de 1.200.000 pessoas viram já o filme em França, Bélgica, Luxemburgo e Suíça. Depois da antestreia em Lamego, no Douro, onde foram rodadas as últimas cenas, a Gaiola Dourada chega às salas de cinema portuguesas dia 1 de agosto. O primeiro hambúrguer proveta foi cozinhado e comido esta segunda-feira à tarde em Londres, por 2 corajosos voluntários. O hambúrguer, que foi criado por uma equipa de cientistas holandeses e com células estaminais de vaca, os seus 140 gramas custaram até agora qualquer coisa como 250 mil euros. O valor gasto neste projeto de investigação foi muito elevado. Reportagem Euronews. O primeiro hambúrguer, criado e fabricado a partir de células estaminais de vaca, foi cozinhado e comido esta segunda-feira em Londres. O hambúrguer pesava 142 gramas e resultou do trabalho do cientista holandês da Universidade de Maastricht, Mark Post, que prevê o início da comercialização daqui a entre 10 e 20 anos. A maioria das pessoas não imagina que estamos no ponto máximo de produção de carne que não poderá satisfazer a crescente procura nos próximos 40 anos. É indiscutível que se tem de encontrar alternativas. Esta pode ser uma forma ética e amiga do ambiente de produzir carne. O investigador assinalou ainda que o fabrico de carne em laboratório permitirá reduzir a emissão de gases com efeito estufa que resulta da criação do gado. A equipa de Mark Post levou 6 semanas para fazer o hambúrguer a partir de 20 mil minúsculas fatias de carne cultivadas em laboratório, a que juntaram pão ralado, sal, ovo em pó, bem como suco de beterraba e açafrão para dar cor. Com uma carreira feita em grandes sucessos, os Anjos são uma das bandas mais sólidas e acarinhadas da música portuguesa. Anjos ao vivo no Campo Pequeno será mais uma confirmação do percurso musical dos Irmãos Rosado. Editado em 11 de novembro de 2012, o álbum Anjos Acústicos já vendeu mais de 10 mil discos e continua a ser presença assídua no top nacional de vendas. Os músicos recuperaram todos os grandes êxitos dos mais de 15 anos de carreira, deram-lhes novos arranjos e editaram mais um grande álbum. Um grande concerto é aquilo que o público pede e que será a continuidade deste projeto musical de sucesso. Os artistas encontram-se já em processo de composição do seu próximo disco de originais, cujo lançamento está previsto para março de 2014. Os bilhetes para o concerto, que se realizará a 5 de outubro de 2013, contam com o preço de 15 euros e estão disponíveis na Ticketline para compra. Terminamos ainda o 360 a referir que este sábado a banda da Gift vai estar em Amarante, mais precisamente no Parque Ribeirinho. A entrada é completamente gratuita.
antes de terminarmos, é importante salientar que toda a informação pode ser seguida e atualizada em rádio.tipol.net ou em todos os sábados aqui no 360 graus 360 segundos, a rubrica de notícias da Rádio Tipol. Até para a semana.